Muito bem. Nesta aula nós vamos iniciar a aula conversando sobre os aspectos jurisprudenciais que envolvem, na verdade, os dois primeiros artigos do CTN a respeito de fiscalização, 194 e 195, que determinam que as autoridades fiscais terão suas atividades reguladas pela legislação tributária. Legislação essa sobre fiscalização que se aplica a todas as pessoas e principalmente de que não tem aplicação, de acordo com o artigo 195, nenhuma legislação excludente ou limitativa dos poderes de investigação das autoridades fiscais no que diz respeito a livros, documentos, etc. Mas a jurisprudência, ela restringe muito a aplicação desse artigo 195 do CTN. Esta jurisprudência que nós vamos conhecer agora. Vamos lá. Em primeiro lugar, volta uma para mim, por favor. Obrigado. Súmula número 70 do Supremo Tribunal Federal. O que é que determina a nossa súmula número 70? É inadmissível a interdição de estabelecimento coercitivo para cobrança de tributo. Ora, minha gente, voltando para mim, olha o absurdo desta súmula. Olha só. Que, na verdade, funciona como uma forma de incentivar a empresa que está regularmente constituída e pagando seus tributos a ir para a informalidade. O cara tem uma padaria, com toda a inscrição estadual, pagando todos os seus tributos, etc. Muito bem. Do lado dele, um indivíduo, uma pessoa física, está devendo, está com o nome sujo, mas é irrelevante, monta lá uma padaria. Sem inscrição estadual, sem pagar tributo e vende pãozinho pela metade do preço. Aí o empresário que está regularmente constituído, pagando seus tributos, entra com a denúncia contra aquele indivíduo que está comercializando irregularmente do seu lado. Nós, da fiscalização estadual, vamos lá, interditamos o estabelecimento, porque está funcionando sem inscrição estadual. Lavramos uma auto-infração em nome da pessoa física. Esse auto-infração ele está se lixando, já está devendo o nome todo sujo, mais uma ou menos uma dívida, não faz diferença. Interditamos o estabelecimento. Com fulcro, com fundamento na súmula número 70 do Supremo Tribunal Federal, esse indivíduo entra na justiça e consegue reabrir o seu estabelecimento, porque é inadmissível a interdição do estabelecimento com meio coercitivo da cobrança de tributo de acordo com a súmula número 70 do Supremo Tribunal Federal. E aí nós vamos lá, lavramos outro auto-infração, o cara acha muita graça, mais um, menos um. O que acontece? Acaba o nosso contribuinte inscrito, se ele quiser sobreviver, tendo que ir para a clandestinidade, para a informalidade. Mas, então, essa é uma súmula importante para a gente conhecer. Mas vamos a outra súmula importante que vem sendo descumprida pela fiscalização, mas é importante conhecê-la. Vamos lá. Súmula número 323. É inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos. É inadmissível. Ora, voltando para mim, então, minha gente, esta é uma questão que na prática é muito descumprida. Hoje, se eu, como auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, estou fazendo uma blitz e passa um caminhão com mercadoria sem nota fiscal, eu vou apreender mercadoria até que o tributo seja pago. Fiscais de Minas Gerais fazem isso, fiscais de São Paulo de vários estados fazem isso, e é inconstitucional, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. É inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo da cobrança de tributo. A gente teria que lavrar o auto-infração e liberar o cara. Certo? Uma coisa é responder questões de prova de direito tributário, tem que ser baseado na súmula 323. Agora, se for prova de legislação de tributos estaduais, como for fazer um concurso para qualquer estado, tem que olhar lá a legislação se ela autoriza ou não. Porque ela pode autorizar, como faz a legislação do Rio e vários outros estados, embora seja considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? Muito bem, mas nós temos mais jurisprudência sobre essa questão. Vamos lá.
súmula número 430 do Supremo Tribunal Federal. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objetos de investigação. Esta é uma súmula engraçadíssima. Não é, minha gente? Ora, voltando a imagem para mim, então quer dizer que se o fiscal está fiscalizando determinado aspecto e verifica uma outra irregularidade, ele não pode tomar a iniciativa e autuar? Na prática, muito de uma aplicação quase que improvável, mas o importante é conhecer a linha jurisprudencial nesse sentido. Legal? Vamos adiante. Súmula número 547 do Supremo Tribunal Federal. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Ora, voltando para mim, outra situação de difícil aplicação na prática. Né? Adquirir estampilha. Estampilha é uma forma de pagamento de tributo que já foi vista por nós ao estudarmos o artigo 162 do Código Tributário Nacional, em que o contribuinte vai na repartição, paga pela estampilha, volta para a sua indústria e, ao colar a estampilha no seu produto, ele está considerado extinto o crédito, com a regular inutilização, que é a colagem da estampilha no produto. Como consequência, se ele perder a estampilha, não dá direito à restituição. Isso tudo lá no artigo 162 do CTN. Então, não pode ser vedado que ele compre estampilha se estiver em débito com a Fazenda Pública. Não pode ser proibido de exercer a sua profissão se ele estiver em débito para com a Fazenda Pública. Ok? Importante posição do Supremo Tribunal Federal. Boa, mas a legislação lá do município ou do estado não deixa. Eu sei que é assim. Mas em nível de direito tributário nós temos que responder de acordo com as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Ok? Mas vamos adiante. Essa é uma decisão do STF importante para nós aqui. Inadmissibilidade de apreensão de livros contábeis e documentos fiscais realizadas no escritório de contabilidade por agentes fazendários e policiais federais sem mandado judicial. Olha a importância dessa decisão. Então, antes de continuarmos, voltando para mim, você sabe que dificilmente os livros e documentos estão todos no contribuinte, porque o contador é que vai escriturá-los, então vai para o contador para escriturar. Então, se eu, como fiscal, vou num contador e verifico irregularidades e quero apreender os livros lá no escritório de contabilidade, de acordo com o nosso Supremo Tribunal Federal, não posso fazer isso. E vamos ver o porquê. Vamos adiante. E espaço privado não aberto ao público, sujeito à proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, de acordo com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Subsunção ao conceito normativo de casa, necessidade de ordem judicial. Então, se estiver no estabelecimento, ótimo, mas caso contrário, não. E continua a decisão. Impossibilidade de utilização pelo Ministério Público de prova obtida em transgressão à garantia da inviolabilidade domiciliar. Prova ilícita, inidoneidade jurídica. Ora, voltando para mim, vejam a importância desta posição do STF. Então, se os livros e documentos contábeis não estiverem no estabelecimento, se estiverem na casa do contribuinte ou no escritório de contabilidade, eu não posso apreendê-los, sob pena da nulidade das provas produzidas. Olha como tem importância esse arcabouço jurisprudencial dentro desse estudo que estamos fazendo da parte de fiscalização. Como esse arcabouço jurisprudencial influencia no trabalho da fiscalização. Ok? Mas vamos adiante. De acordo com o STJ, é defeso à administração
impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, seguindo aquela posição do Supremo Tribunal Federal, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese de autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do Estado juiz. Portanto, minha gente, não pode ser considerado, ser proibida, né, a atividade de um empresário, por exemplo, ou atividade profissional, se não tiver comprovado pelo juiz a ilicitude, etc., pelo poder judiciário. Ok? Não pode ser compelido ao pagamento, a não ser por uma execução fiscal, já, evidentemente, na esfera judicial. Essa é uma importante, voltando para mim, essa é uma importante decisão do nosso STJ com relação à fiscalização também. Mas existe um outro detalhe importante. Vamos lá. Lei Complementar 105. O que é essa Lei Complementar 105? Essa lei trata da quebra do sigilo bancário. Voltando para mim, antes de olharmos a lei, cuidado. Você sabe que existe o sigilo bancário, os bancos só são obrigados a dar informações com relação à movimentação bancária de seus clientes, mediante intimação judicial. Maravilha. Mas a Lei Complementar 105 determina que, havendo em curso um processo administrativo contra o contribuinte, a autoridade administrativa, não precisa autoridade judicial, a autoridade administrativa pode perfeitamente exigir a quebra do sigilo bancário e pegar as informações relativas à movimentação de seus clientes, de acordo com a Lei Complementar 105. Sobre este aspecto, sobre a constitucionalidade dessa Lei Complementar 105, é que nós vamos conversar agora. Então vamos lá. Artigo 6º da Lei Complementar 105. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do DF, dos municípios, somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Muito bem. Observe que o parágrafo único, na sequência, determina que o resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere esse artigo serão conservados em sigilo, evidentemente, observada a legislação tributária. Mas o grande detalhe é a posição do nosso STJ. Então, antes de olharmos, voltando para mim, vamos ver se os tribunais consideram que pode realmente a autoridade fiscal, com base no que está expresso na Lei Complementar 105, em havendo em curso um processo administrativo contra o contribuinte, exigir a quebra do sigilo bancário. Vamos lá. STJ. Doutrina e jurisprudência proclamavam ser o sigilo bancário corolário do princípio constitucional da privacidade, inciso 36 do artigo 5º, com a possibilidade de quebra por autorização judicial como previsto em lei, só por autorização judicial. No inciso 2º, mudança de orientação com o advento da Lei Complementar número 105, que determinou a possibilidade de quebra do sigilo pela autoridade fiscal, independente da autorização do juiz. Foi o que determinou a Lei Complementar 105. Na sequência, afasta-se a tese do direito adquirido para que, encarando a vedação antecedente como mera garantia e não princípio, aplicasse a regra do artigo 144, parágrafo 1º, que pugna pela retroatividade da norma procedimental. Então, voltando para mim, observe que a posição do STJ era no sentido de que poderia sim haver a quebra do sigilo bancário pelas autoridades fiscais. No entanto, recente decisão do STF alterou o entendimento, admitindo, portanto, somente a quebra do sigilo bancário por autorização judicial, nem por força da Lei Complementar 105, nem pela questão da CPI. Então, esse entendimento que acabamos de ver do STJ foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. É importante que vocês saibam disso, porque
não cabe, de acordo com o STF, essa quebra do sigilo bancário por determinação da Lei Complementar 105. Ok? Muito bem. Paramos por aqui. Na próxima aula continuamos esse capítulo fiscalização. Até lá.